Pessoal, como eu disse antes, uma coisa muito legal de utilizar também é uma tabela de medidas. O que é basicamente? Se a gente olhar aqui, o que nós temos na Orders Items, por exemplo, várias medidas. Depois nós temos medidas em produtos, se eu não me engano, e acredito que só. Porém, quando eu começo a utilizar isso, começa a ficar muito difícil de encontrar as medidas. Então, o que é legal? Criar uma tabela e você mudar essas medidas dessas tabelas de origem, onde elas saíram, para uma tabela e vai ficar muito mais organizado. Vamos comigo então. A gente vai vir aqui em página inicial, vamos aqui em inserir dados. Isso é uma coisa que não é muito nativa do Power BI, mas é um macete, digamos assim, muito legal. Vamos chamar aqui, vamos colocar o nome dela aqui de hashtag medidas e dar um carregar. E aí ele vai carregar ela em algum lugar aqui, ele está processando. Está carregando, um pouco demorado. Legal, vamos encontrar ela agora. Aqui, medidas, vamos lá. Eu cliquei aqui no nome da tabela, e aí eu vou clicar aqui em frete e receita, por exemplo. E aí eu vou vir aqui em ferramentas de medida, e onde está a tela inicial, tá vendo que ele está Orders Items? É a tabela que ele está, vamos mudar ela para medidas, olha só. Então vamos procurar aqui, olha medidas aqui embaixo. Opa, já veio parar aqui. Porém, o que acontece? Essa coluna aqui, que ele cria por padrão, eu posso ocultar ela. Então, clica com o botão direito, ocultar. E agora, pessoal, ele continua com o símbolo de tabela. Tem uma forma que a gente faz que ele fica com o símbolo de medida. Olha só, é só vir aqui em campos, nesse cantinho direito, clicar aqui e voltar e pronto. Olha que mudou o símbolo dela. Agora ela tem um símbolo de medida, que é as tabelas de medidas. Vamos fazer agora o mesmo procedimento com as outras medidas. Vou clicar aqui em AVG Venda, vou aqui em tela inicial, que está no ferramentas de medida, e vou dizer que agora ele é de medidas. Também, vamos fazer isso com todos, tá bom, pessoal? Vão me acompanhando, é muito importante. Agora cliquei aqui em Max VL Venda, tabela inicial e medidas também. Olha, temos várias medidas nessa tabela, hein, pessoal? Cliquei aqui em quantidade distinct itens, aqui tabela inicial, e vamos colocar ele em medidas também. Cliquei em quantidade de itens, ordem de venda, e aqui venho também em medidas. Cliquei no VL frete, tabela inicial e também em medidas. E agora já estou fazendo mais rapidinho, tá? Cliquei no VL Receita, Orders Itens, agora vem aqui em tabela inicial e medidas também. Valor da venda, medidas também. Agora, pessoal, vamos procurar aqui, acho que é só produtos que tem mais uma medida. Vamos clicar na The Products e aqui cubagem CM3 aqui, medida, e vamos aqui em tabela inicial e mesma coisa também, olha só, medidas. Isso aí, vamos ver aqui, mais nenhum, só fazendo um pente fino, né? Opa, ordens aqui tem duas também, pessoal, olha só. Dias de entrega, vamos passar ele também, tabela inicial e aqui medidas. Aqui quantidade de dias de entrega medida, vamos aqui também tabela inicial e ele vai parar lá no medidas. É sempre bom passar um pente fino, né, pessoal? Calendário não. Então, pessoal, é o seguinte,
Por que a gente faz isso? A gente traz todas as medidas para o mesmo lugar. Porém, por exemplo, onde eu trabalho, a gente usa tantas medidas que eu crio tabelas de medidas por assunto, por exemplo. Isso é muito útil. Nesse caso, a gente ainda não precisou dividir, mas quando eu faço diferentes níveis de análises, grupos diferentes de análises, então eu vou lá e crio, por exemplo, medidas de consumo, medidas de devolução, medidas de entrega, medidas de venda, por exemplo. Porque eu sei que quando eu precisar de algo relacionado a vendas, por exemplo, vai estar naquela tabela de uma forma bem mais simples. E você trabalhando com medidas e elas estando todas próximas uma das outras, vocês vão ver que é muito mais rápido do que você sair procurando em todas as tabelas. Então você reduz a possibilidade de lugares que elas possam estar e você evita criar medidas de cálculos que você já fez antes, por exemplo, e você apenas não está encontrando. Inclusive é uma boa prática, antes de eu começar a fazer as medidas aqui, eu crio a tabela e já crio todas as medidas dentro da tabela. Por exemplo, eu posso vir aqui no medidas, clicando aqui com o botão direito e nova medida, que simplesmente. Porém eu não fiz isso de começo com vocês para ensinar primeiro a medida, depois a gente ensina a organizar a medida. E agora vocês aprenderam a organizar as medidas de vocês também. Eu espero que tenham gostado, é uma boa prática, todos os lugares profissionais utilizam isso e comecem a utilizar também, isso vai mudar muito para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse módulo até aqui. E claro, no próximo vai ficar mais legal ainda, com certeza. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais.